Fala galera, tudo bem? Professor Djalma de volta com você na DR, a DR da Geografia. Vamos hoje falar um pouco sobre projeções cartográficas, que estão sempre presentes nos vestibulares. Inclusive, é muito comum repetir-se também no Enem. O que nós podemos falar de projeções? Vamos pensar um pouquinho na realidade da superfície terrestre. Como é a Terra? É uma esfera. Logo, como representar uma esfera em um plano? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, existirá distorção. Assim sendo, a representação de menor distorção da realidade que temos da Terra é o globo terrestre. Porém, na maioria das vezes, nós utilizamos o que para representar? Um planisfério, um mapa. Então, uma superfície plana. Planisfério, esfera plana. Então sempre existirão distorções. Mas de quê? Distorção de forma, distorção de área. Então isso eu preciso interpretar para poder entender. Pensemos então nas diferentes características que um mapa pode me trazer. Como que eu vou identificar? Eu uso dizer sempre que é importante que você atente para os elementos que compõem um mapa. Elemento essencial está em primeiro plano, o título, porque ele vai identificar do que se trata. O mapa está tratando de quê? É um mapa político? É um mapa de clima? É um mapa de vegetação? O que eu preciso atentar? Segundo ponto importante, quais são as convenções cartográficas que estão sendo utilizadas? Isso é crucial, conhecimento básico de cartografia. Bom, imaginemos então que eu esteja em dúvida. O que eu vou recorrer para me auxiliar na interpretação de um mapa? Esta é a questão mais interessante. O que me diz a legenda? Tem legenda? Não tem legenda? Quais os dados desta legenda? E eu começo a desmistificar a representação. Então, legenda, ponto essencial, precisamos destacar. Mas nesse mapa também, ele está de que forma? Ele está representado de forma invertida, não invertida? Então eu vou atentar para um detalhe que sempre aparecerá num dos cantinhos do mapa. Ou seja, qual é o norte geográfico desse mapa? Para que eu não me confunda. Em geral, ele vai aparecer no cantinho do mapa, bem no rodapé. E ao lado dele existirá uma questão maior, a escala. Para que eu tenha uma noção do que eu estou representando naquele espaço imaginário e eu saiba qual é a dimensão real desse território. Isso é muito importante, como já vimos numa aula anterior com vocês. O que eu devo atentar então? Observe. Tipos de mapa. Quais são? Eu tenho um mapa que pode ser como esse. É um mapa político, onde aparecem as unidades federativas do Brasil e as respectivas identificações. Esse é um mapa que tem um caráter político-administrativo, mas poderia ser um mapa temático, onde eu queira representar os biomas, onde eu queira representar bacias hidrográficas. Isso é um mapa temático, ou seja, por um tema específico que eu queira representar no meu espaço imaginário. Ora, desse modo, eu posso também ter um outro tipo, veja que legal, um mapa rodoviário. Um mapa que mostre as diferentes rodovias do meu território. É um mapa também temático, mas com uma característica maior, a infraestrutura de transportes do Brasil. Ou eu posso ter ainda um mapa físico. Veja que legal, estamos aí representando variações altimétricas em razão das cores. Qual o nome desse mapa? Mapa corocromático, onde eu interpreto em razão da variação da altitude e represento isso em cores. Veja a legenda como destacamos, a variação altimétrica e a variação de cores. Então a legenda é um elemento que te permite identificar, caracterizar corretamente um mapa. Devemos também atentar para as formas de representação. Em destaque, representação cilíndrica, representação azimutal, representação cônica. O que é isso? As formas de representar uma área esférica em um
plano. 3 tipos. A mais interessante delas, a projeção plana ou azimutal. Esta é a mais interessante porque é aquela que aparece aonde? Na bandeira da ONU, como um símbolo de união de um espaço territorial maior. Esta questão, inclusive, esteve presente num dos últimos Enem, prova de 2017, uma prova muito interessante que cobrou essa projeção. Olha só, foi exatamente esta imagem que o Enem trouxe. Veja que você está bem tranquilo para interpretar um outro tipo. Qual é? Veja, projeção cilíndrica. O que eu tenho aqui? A projeção cilíndrica de Arnold Peters. Veja você que ela aparece de que forma? Ela aparece alterando a forma dos continentes. Tá? Então ela preserva área, mas distorce a forma. E veja um detalhe, aparece aqui ainda um mapa com projeção invertida. Ora, professor, o mapa está de cabeça para baixo. Jamais. É um conjunto de convenções. Nós meramente invertemos o norte e o sul. Numa crítica, porque muitas vezes o mapa é utilizado como uma expressão geopolítica de poder, como na projeção cilíndrica de Mercator. O que eu tenho então de importante para entender neste caso específico? Veja o que apareceu para nós. Uma anamorfose, questão que esteve no Enem de 2018. Questão tranquila. O que eu faço? Eu quantifico e em razão dessa quantificação, o mapa vai aparecer com deformações. Neste formato, olha que legal. Não é a forma correta, ao contrário, é uma anomalia da área em razão de uma proporcionalidade. Veja o outro caso. Do mesmo modo, veja que legal. Então, meus amigos, se vocês tiverem uma situação em que teremos algum tipo de representação mais complexa, será o mapa digital, a partir da aerofotogrametria, onde vamos usar o quê? A cartografia digital com técnicas de sensoriamento remoto. O que eu tenho aqui? A cartografia moderna, onde o elemento mais conhecido de você é aquele que usa o quê? O famoso GPS. O que é importante que você entenda? Você usa ele no seu celular. Usa ele no seu veículo. O que ele te permite? Localizar um ponto qualquer na superfície terrestre. Como vamos trabalhar essa temática? Te convido para o nosso próximo encontro. Vamos falar um pouquinho de variação topográfica e entender as isolinhas. Um abraço, aguardo você.